Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. Eu já tenho a honra de conversar com uma profissional que eu admiro muito, ela que protege as marcas, inclusive do Por Trás do Anúncio, e é imprescindível, principalmente quando a gente está pensando em construir um negócio a longo prazo. Tem uma apresentação porque ela merece? Advogada especializada em propriedade intelectual, com atuação estratégica na proteção de marcas, é sócia da Marcautem, propriedade intelectual, e atua diretamente no registro e na segurança jurídica de marcas que desejam crescer com autoridade. Referência quando o assunto é transformar ideias em ativos protegidos, ajuda negócios a evitarem riscos e se posicionarem com profissionalismo no mercado. A Marcautem também protege grandes marcas como o Joel J, o Grupo Primo, do Thiago Nigro, do Bruno Perini, e aqui da região, o Carlos Busch, entre outras. Seja muito bem-vinda, Camila! Muito obrigada, Miriam. Para mim é uma satisfação estar aqui. É uma satisfação também proteger por trás do anúncio, né? E também dizer assim que eu te admiro muito, né? Acompanho a tua trajetória, tudo que tu vem desenvolvendo, né? Desde muito tempo, quando tu ocupava uma profissão, um cargo CLT, né? Sim. E ver toda essa tua transformação, assim, é admirável. E quero deixar isso aqui, que te admiro muito como profissional e toda essa tua evolução que tu vem tendo. Muito obrigada. É recíproco, né? É. Camila, já vamos começar aquecendo, então, né? Isso aí. Aqui no nosso episódio, a gente já conversou sobre branding, já conversou sobre comunicação, né? Todas as ferramentas que são importantes quando a gente pensa em empreender, abrir um negócio. E eu não poderia deixar de fora o registro de marca, que ele é muito importante. E por vezes, profissionais, empresários investem em produtos, investem toda numa estratégia de branding e tangibilizando, né, Camila? Às vezes vai lá R$15 mil só numa estratégia de branding, né? Ou para colocar, abrir um negócio ali, uma estrutura mínima, R$30 mil, e não fazem algo que é essencial, a proteção do nome da marca. E eu queria que tu comentasse, já começasse abrindo a importância, né, de não negligenciar isso que é tão básico. Então, a frase que se usa muito, né? Quem não registra não é dono. E esse é o óbvio, e de fato a marca é um patrimônio. Aquele nome que se cria para produto, para o seu serviço, até mesmo a marca própria, ela passa a ser um patrimônio. Então, sem esse registro, tu não é dono da tua marca. E qualquer um pode utilizar depois de te copiar e tirar aquilo que é teu, ou até mesmo tu estar copiando alguém que tem marca registrada, né? O que também é muito ruim, porque isso pode acontecer não de forma de má fé, né? Pode acontecer ocasionalmente, se teve a mesma ideia, se dá o mesmo nome pro produto ou pro serviço, e pode estar copiando alguém, e aí vir a ser notificado, e aí tomar aquele baque que a gente sabe que muitas empresas tomam, né? Que é ter que trocar tudo do dia pra noite. E destrói com toda a estratégia, né? Eu posso puxar um pouco aqui pro marketing. Claro. Uma vez que tu consolidou lá, se posicionou, né? Tornou referência na mente do cliente, que é tão desafiador chegar nesse ponto, né? E aí, simplesmente, tu não pode mais usar, não haja dinheiro para salvar. E aí, a gente tá falando de algo que eu insisto muito, que é a questão da reputação da marca. A reputação da marca, ela vale e vai muito além de todo o investimento que se faz em fachada, sacola, e identidade visual, porque a reputação é algo muito difícil de se construir de novo. Sim, é bem isso. E aí fixa aquilo ali, né? Eu sempre me lembro desse caso ali de Porto Alegre, era uma startup de patinetes que se chamava Yellow, e eles não fizeram o registro, só que tinha todo um conceito, eles pintaram os patinetes de amarelo, enfim, tudo, né, bem amarado, e não puderam usar o nome. Camila, quebrou o negócio, eles não conseguiram se reposicionar no mercado com outro nome, porque simplesmente perdeu toda a essência, né? Sim. Então é muito importante a gente ampliar essa consciência de quem está nos ouvindo sobre isso, né? Exatamente, porque a partir do momento que tu tem a ideia do teu negócio e tu já te preocupa com o registro da marca, tu já começa acertando e o caminho vai ser bem mais leve, né? Tu já começa correto, né? Então, já elimina esse risco aí de ter que trocar toda a marca e a tua apresentação, né? Sim. E aí já entra num ponto que eu queria conversar contigo, né? O ideal é a gente já
pensou ali em abrir o negócio, já verificasse a questão da viabilidade do nome, né? Exatamente, até porque hoje o INPI está demorando de 18 a 24 meses para avaliar o nome e conceder a marca. Então, a gente imagina que um negócio, ele não pode esperar, né, de 18 a 24 meses para ser lançado. Sim. Então, quanto antes tu tem a ideia, é essencial ir procurando já para fazer a pesquisa de anterioridade, de viabilidade, que é essa pesquisa para verificar se o nome pode ser registrado. Não é só pesquisar se tem alguém com a marca igual ou não, a gente faz toda uma avaliação da logotipo, né? Porque hoje, por exemplo, no Brasil, a gente não pode registrar monumentos públicos, a gente não pode registrar bandeiras. Então, assim, por exemplo, pizzarias, né? Que remete à Itália. Sim. Não pode ser registrado a bandeira da Itália, né? Outro caso, assim, acho que era uma empresa de Brasília que tentou registrar com o desenho do Congresso, né? Também é um monumento nacional, a gente não pode, além do direito autoral de Oscar Niemeyer, então não pode registrar, né? Sim, então tem várias coisas que precisam ser analisadas também, né? É. Interessante tu falar isso. E, Camila, o que eu escuto também, muito, mas eu já tenho domínio! Então, Miriam, existem muitos mitos que permeiam o registro da marca, né? Não é importante registrar a marca, confundir marca com patente, vou patentear minha marca, já tenho domínio, o meu contador pesquisou o CNPJ, que é a pesquisa na junta comercial, sim, tem que isso é também. essencial também, mas que não é registro de marca, né? É outra coisa, é a razão social da empresa, né? Não é. O nome fantasia não é registro de marca. E um dos mitos que permeiam é esse do domínio, né? Que fez a pesquisa no domínio e tá livre, então a minha marca é minha. Não é assim. Marca registrada, a marca só é tua quando é registrada no INPI, né? Que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que protege marcas, patentes, desenhos industriais, entre outras criações, né? Perfeito. E Camila, incrível, assim, tá? Porque tem muitos, inclusive com a marca registrada, que foi registrado com vocês, e batendo a questão do domínio. Então, se faz necessário, como é importante a gente abrir a consciência que são coisas diferentes, né? Precisa ter o domínio, senão, óbvio, tu não vai conseguir utilizar ali o nome, né? Mas são coisas diferentes e, de certa forma, me assusta, assim, um pouco, porque, nossa, né? Eu já fiz todo o processo ali e ainda nessa dúvida, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o registro da marca. Por quê? Porque, às vezes, pode acontecer o seguinte, tem um uso anterior de boa-fé. Então, a gente tem que fazer, além da pesquisa no INPI, a questão de um CNPJ anterior também. Essa pesquisa, assim, eu só registrei o domínio, mas para quem vai fazer o registro no INPI, é importante olhar se teve um domínio anterior, se tem esse usuário de boa-fé anterior, porque essa pessoa que é usuária de boa-fé, ela pode vir a fazer uma oposição à tua marca, ela pode vir a fazer um processo de nulidade, considerando que o CNPJ dela era anterior. Então, esse cuidado a gente também tem que ter. Então, o mundo do registro da marca, ele é complexo, ele não é simples. Às vezes as pessoas... Eu já ouvi isso, tá? É só fazer uns cliques. Não é só dar uns cliques, né? É um mundo muito complexo que quem de fato tem responsabilidade e comprometimento reconhece isso, e a gente busca passar muito isso pro cliente, porque é exatamente isso que tu falou. É um investimento, é o que eu disse antes, é a reputação. Então, poxa, tu investir em registro de marca e aí tu chegar depois de 24 meses e a tua marca não foi aprovada por um motivo que já era sabido anteriormente, é bem complicado, né? Sim, com certeza. E eu até posso contar a minha experiência, né? Porque além do por trás do anúncio, eu também estamos no processo de registro da minha metodologia. Eu achei isso muito legal, porque vocês já identificaram, né, totalmente proativos, que tinha uma marca que poderia ser conflitante com o meu método, que é o Descomplicando o Marketing. E vocês já vieram, sinalizaram e foi solucionado, né? Então, a importância também de quem está aqui nos acompanhando, de não
tentar fazer sozinho. Contrate a Camila, profissionais que realmente entendem do processo, né? Que conseguem trazer com muito mais assertividade e clareza. E a certeza de que lá no final a marca vai ser tua, né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo, assim, Miriam, que antes de a gente ser bons profissionais, a gente precisa ser um bom ser humano. E ser um bom ser humano é se colocar no lugar do cliente e pensar que ele não tá só registrando a marca contigo, ele tá realizando um sonho. Sim. Né? Eu olho pra ti aqui, eu sei o quanto tu batalhou pra ter tudo que tu tá construindo hoje, né? Então, a gente não tá só registrando a marca da Miriam. A gente tá protegendo um sonho que ela construiu, né? Com muita dedicação. E eu acho que isso traz a nossa essência. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem muito cuidado com as marcas dos nossos clientes, né? Hoje a gente tem 97% de taxa de aprovação nos nossos processos, então isso é uma taxa elevadíssima. Bem alta. Por quê? E por que isso se dá? Porque a gente faz essa pesquisa prévia muito bem, muito aprimorada. Nós somos honestos com o cliente em dizer isso não vai passar, não adianta, não vai dar certo, né? A gente tenta muitas vezes criar algumas estratégias para o cliente, para que a marca seja possível de registrar e principalmente isso que tu tá falando, o monitoramento. Porque a gente precisa cuidar do processo de registro de marca. Não é simplesmente olhar, tá, é possível de passar, ela não tem nenhuma marca anterior parecida, mas durante o processo a gente tem que cuidar dessa marca. Porque sim, pode ser que o INPI indefira a outra porque a tua é anterior. Mas e se não? E se for aprovada? Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que mostrar para o INPI, olha aqui, essa marca é minha, eu cuido da minha marca, né? Sim. E isso a gente está falando de um processo de registro. E ainda depois da concessão, a marca é válida por mais 10 anos. Então, é necessário continuar monitorando depois da concessão. Não é assim, minha marca foi concedida, eu tenho marca registrada. Será? Será que tu tá cuidando? E se tem alguém tentando registrar algo com uma fonética muito parecida, né? Ou até mesmo uma logotipo muito parecida. Hoje a gente faz o monitoramento até mesmo das figuras que são encaminhadas, né? Perfeito. E é exatamente isso, nesse ponto que eu queria entrar contigo. Até podemos dar o exemplo do Joel J, que tu atende, eu acho que todo mundo conhece, vai ficar mais fácil de tangibilizar. Por exemplo, o Joel J, ele é um influenciador, ele tem um ecossistema de negócios, então ele precisa registrar o nome dele, né? Mas além disso, o que mais ele precisa registrar? Porque ele tem alguns slogans muito fortes, né? Sim. Por exemplo, o trabalho devolve, que é uma marca que ele usa bastante. Isso também precisa registrar. O que registra, o que não registra, Camila? Pra gente esclarecer isso. Então, essa é uma temática extremamente atual, porque em novembro de 2024, então há menos de um ano, o INPI decidiu que pode ser registrado slogans. Então, antes mesmo do INPI dar esse entendimento, a gente já via o mercado se posicionando dessa forma. E nós sempre dissemos para os nossos clientes que frases muito, muito características, mesmo que indeferidas, o registro serve para prova de que tu já utilizava, né? Então, a gente tem a questão do McDonald's. Eles tentaram há muitos anos atrás registrar eu amo muito tudo isso e não passou. Mas eles provaram a sua anterioridade e até mesmo seu direito autoral, que ele não precisa de registro, mas o encaminhamento no INPI mostra essa utilização, né? Sim. E agora, então, o INPI autorizou o registro de slogans. Então, empresas e pessoas que usam frases muito características precisam registrar. Porque se outra pessoa for lá e registrar, vai entrar numa celeuma ali de quem começou antes, essa marca é minha, não é minha, e aí vira aquele imbróglio jurídico que é custoso, é cansativo, né, para as pessoas e para as empresas, para os negócios, né? Exato. Então, isso é um ponto. Os slogans, as frases que são características das pessoas, é possível e agora é necessário registrar, né? Outra dúvida muito significativa que surge é a marca pessoal. Então, eu posso citar aqui alguns clientes, eu até mesmo registrei o meu nome como advogada, né? Sim. Não que eu seja uma influenciadora, mas muito famosa na internet, enfim, né? Mas por que eu optei em registrar a minha marca pessoal? Porque eu verifiquei que tinha uma advogada no Rio de Janeiro
com uma atuação legal, assim, no LinkedIn. E daí eu pensei, bom, eu vou registrar o meu nome para que eu nunca seja impeça de utilizar ele comercialmente, né? Perfeito. E aí a gente tem outros exemplos de clientes nossos que registraram os seus nomes. Então, eu vou citar aqui grandes personalidades da internet, como o Thiago Nigro, Bruno Perini, Malu Perini, o Joel J, claro, não é o nome dele, né? Mas também é registrado, que o Joel é, né? Sim, sim. Mas a gente tem pessoas aqui na nossa região que têm uma atuação significativa na nossa internet, na comunidade, na nossa né? comunidade Sim, sim. e na internet, né? Que é a Vanessa Praz, que ela é uma biomédica, né? Sim. E ela tem uma atuação bem forte no TikTok. Sim. E ela sofria, assim, com cópias, e aí a gente registrou o nome dela. Uma arquiteta também, a Alessandra Arnold, que também tem uma atuação legal, assim, no Instagram, né? A gente também registrou. A Lari Scherer, que eu acho que, né? Sim, tu sim, conhece, sim. também é marca registrada, né? Então, às vezes a gente... Por que eu cito isso também? Porque às vezes as pessoas pensam, isso é só para os grandes, né? Não, não é. As pessoas que têm essa atuação, que estão sendo visadas e têm uma boa presença na internet, é fundamental se registrar, né? Exatamente. Além da proteção que nos traz, né? Nossa, principalmente na parte estratégica, Camila. Já aconteceu de atender uma imobiliária que ela tinha um nome e lá em Montenegro tinha uma outra imobiliária que usava praticamente o mesmo nome. E aí o que acontece? Quando se faz um investimento, às vezes quando tá falando lá em tráfego no Google, o que acontecia? Como ela não tinha o registro da marca e a outra imobiliária tinha, por mais que direcione, né, mais local, a campanha e tudo mais, puxava automaticamente o outro site. Aí, às vezes, tu tá ali pagando um clique, nesse caso, né? Que não tá vindo pro teu site, porque o outro tá registrado, então ela não conseguia tirar fora. E a gente não conseguia falar nada, porque quem tava errada era a imobiliária, que não tinha registrado, né? Então, a importância da gente se atentar nisso também, né? Porque é todo um investimento que se faz por trás. Isso a gente chama de brand protection, né? Que é toda essa proteção da marca, porque quando essa questão do Google, né, das palavras-chave, hoje está sendo entendido até pelo judiciário como uma concorrência desleal, né? Então, o que a gente faz para alguns clientes nossos? A gente já fez e deu certo. A gente notifica para que a pessoa pare de utilizar aquelas palavras-chave, né? Para que mantenha... aí tu vai saber explicar melhor do que eu, mas quando tu digita lá para puxar quem de fato tem aquele nome, né? A propriedade da marca, né? Perfeito. Sim, eu vejo muito nesse caso, assim. Então, é importante já abrir o negócio, pensou no negócio, já buscar vocês, consultar essa viabilidade, né? Isso. E tá começando a construir essa presença digital, seja a tua marca pessoal, já te procurar também, porque faz necessário essa proteção, né? E aí, entre aqueles mitos que a gente estava falando antes, alguns dizem, registro da marca é bobagem, não é importante, né? E por que esse mito, ele existe, né? Porque até 2006, o INPI, ele fazia tudo via papel. Todos os encaminhamentos eram via papel. 2006 faz bastante tempo? Sim, faz bastante tempo, mas nem tanto tempo assim, né? Porque a nossa realidade tecnológica vem mudando muito rapidamente, né? Então, a partir de 2006, o INPI, ele estabeleceu o e-marcas, que é o encaminhamento pela internet. Então, hoje tu não precisa mais mandar uma carta para o Rio de Janeiro para encaminhar uma marca, não. Tu entra ali, desde 2006 é um sistema totalmente informatizado. Isso, junto com o Instagram, junto com esse boom, assim, do nosso protagonismo na internet, né? Tudo isso fez ter um boom muito grande de marcas. Então, a cada terça-feira sai uma revista do INPI onde são publicadas todas as marcas solicitadas no Brasil. E toda terça-feira não baixa de 10 mil pedidos. Nossa! Então, tu imagina o risco, a quantidade de probabilidade que tem de alguém ter uma marca igual a tua, né? Sim, é bem isso. E Camila, já aconteceu algum caso, assim, do cliente buscar vocês, mas ter buscado muito tarde? E aí, o que faz nesse caso? Então, já teve, né? A gente tem clientes, assim, que tinham nomes genéricos, né?
eu não vou citar nomes para não expor o cliente, né? Mas de clientes que tinham nomes genéricos que não podiam ser registrados. Aí tem que trabalhar toda a formação do novo nome, né? Toda a marca, novamente, esse posicionamento, esse novo posicionamento, né? Sim. Então, sim, acontece. A gente procura dar esse auxílio de criar um novo nome, né? De auxiliar nessa criação do novo nome, para que ele possa ser registrado e não fuja muito daquilo que o cliente sempre sonhou, né? Ou que, se fugir, faça muito sentido com a essência que ele já tem. Eu lembrei agora de um caso que eu posso citar, que é uma moça que a gente uma dentista lá de Teutônia, que a gente entregou o certificado para ela essa semana. E ela é dentista, ela tem uma clínica, e quando ela criou o CNPJ dela, ela deu o nome de Crescer Sorrindo. E aí já existia. Sim. E aí ela é nossa amiga, assim, ela diz, eu queria ver sobre o registro de marca, né? Eu quero fazer uma fachada nova, eu quero começar a trabalhar mais na internet, assim, divulgar mais o meu trabalho na internet. Sim. Tá, vamos pesquisar. Não dá, Crescer Sorrindo não dá. E aí a gente ajudou ela a procurar um nome, a criar um nome que fizesse sentido para ela, né? Sim. E aí a gente achou Encantar Sorrindo, né? Que não fugia tanto daquela essência dela. E ela amou o nome, porque o nome também precisa fazer sentido pro dono, né? Sim. E aí ela amou o nome, a gente encaminhou o processo. Então, foi uma responsabilidade muito grande quando tu cria o nome, porque o processo ele demora de 18 a 24 meses. Então, só depois que termina, para tu ter certeza, né? E aí, nesse caso, a gente ainda recebeu uma oposição de uma marca que se chamava Encantar, né? De certa forma, não é parecido, mas tem ali uma semelhança, né? Então, tudo isso gerou, assim, essa questão, tomara que dá certo. A gente luta e torce junto com o cliente, né? Sim. E aí, de fato, passou e tá registrado. Amém. E ela tá feliz da vida, né? Show. Mas são casos emblemáticos, assim, que a gente tem que batalhar pelo nome, né? Sim. Isso, a Descomplicando o Marketing, a metodologia, aconteceu isso também de uma oposição. E é bacana de comentar isso, a condução de vocês, né? Porque, por vezes, Camila, por mais que se tenha o entendimento do que é o registro, existem termos que eu sou leiga nessa parte, né? E vocês conseguem nos trazer isso com clareza. Isso também é bacana de explicar Legal. Como é esse processo para quem está nos ouvindo, né? Porque, às vezes, a gente não tá entendendo nada ali, o que tá vindo, vai passar, o que eu tenho que fazer, né? Então, conta um pouco como é esse processo de condução também. Sim, a gente tem essa questão de ser próximo do cliente e a gente sabe dessa dificuldade que o juridiquês nos traz. Então, oposição, caducidade, nulidade, colidência, são termos mais... não são do dia a dia, Sim. né? São termos mais complexos. Então, a gente tenta trazer com a maior clareza possível para o cliente, para que ele, de fato, entenda. Então, por exemplo, citando a questão da oposição, né, Miriam? Como é que funciona? Toda terça-feira, a gente faz a nossa leitura da RPI, que é essa revista. A gente tem o melhor software disponível no mercado para fazer essa leitura aprofundada. Sim. E aí, ali, a gente verifica, né, o que está acontecendo, se de fato uma marca que de fato colide. Bom, colide, o que é colide? Que é parecida, simples assim. Uma marca que é parecida no nome, que é parecida na atuação, que é parecida nas cores, que é parecida no desenho. E aí sim a gente faz um relatório para o cliente e envia. A gente oferece uma conversa, uma reunião e tenta ser o mais próximo possível porque para que o cliente de fato entenda o que está acontecendo ali e nós damos a nossa mais sincera opinião a respeito. Às vezes a gente acha que não é tão colidente assim, mas a gente avisa e fala para o cliente, olha, na nossa opinião, isso é importante, mas não está tão colidente nas atividades, embora o nome seja muito parecido, né? Então, isso pode acontecer. Sim. Né? E a gente tenta conduzir dessa forma com o nosso trabalho humanizado. Não existe chatbot na nossa empresa, até porque a gente não tem assim, né? Hoje nós trabalhamos em torno de 1.000 marcas, né? Então, temos uma quantidade significativa de marcas, mas a gente tenta ser o mais humanizado possível. Não trabalhamos com chatbot, todos os nossos relatórios passam
por nós, né? Hoje a nossa avaliação de colidência é feita por uma pessoa que tem doutorado na área. Uau! Então traz também essa segurança, né? Sim. Que não está sendo feito por um chat GPT, né? Porque Sim. Hoje tem muito disso também no mercado, né? Tá faltando profissionais que realmente sejam coerentes, né? Com aquilo que estão dizendo que entregam. Eu sempre pensei muito, eu acho que isso vem muito da minha base familiar. Agora dizem, não pode falar que nada vem fácil. Não é isso. Mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que se dedicar para aquilo que a gente faz de fato, né? Sim. Não adianta eu querer achar que eu vou ganhar dinheiro e não vou trabalhar. Eu tenho isso muito forte, que a gente precisa de fato se dedicar, né? Sim. Para aquilo que a gente faz. Com certeza, eu concordo plenamente. Somos a favor disso. Camila, eu queria que tu contasse também como está sendo essa experiência, né? Porque, nossa, vocês têm grandes marcas no portfólio, saíram aqui do Rio Grande do Sul, né? Conquistaram São Paulo. Como que foi esse processo enquanto marca Alten também, né? Sim. É um motivo de muito orgulho para nós, né? Eu fico, assim, muito emocionada e isso enche o nosso... Isso nos dá muita motivação para seguir, para continuar e para crescer. E como isso tudo aconteceu, né? Estando nos ambientes certos, com as pessoas certas e tendo atitude. Sim. Né? Então, assim, o meu relacionamento com o Carlos Busch é o que originou tudo isso, né? Então, como é que foi que tudo aconteceu? Eu fiz Direito aqui na Univates, eu estagiei no Arruda Advogados e numa oportunidade o meu chefe disse pra mim assim, Camila, tu tá fazendo um trabalho de... era um trabalho de orçamento público, meu trabalho de conclusão, não tinha nada a ver com registro de marca. E aí o meu chefe disse, vai ter um curso assim, assado em Porto Alegre e tu tem que ir. Eu te dou folga essa semana, tu não precisa... Eu era uma estagiária, né? Não precisa trabalhar, mas eu gostaria que tu fosse, acho que vai ser importante pra ti e foi, de fato, pelo conteúdo e por tudo que me aconteceu em razão disso. Sim. E daí eu pensei, meu Deus do céu, mas como é que eu vou ficar em Porto Alegre uma semana? Eu não tenho dinheiro para pagar hotel. Na época, eu ganhava R$600 para ser estagiária. Isso era em 2012. Eu não tenho dinheiro para ficar em um hotel. Né? Sim. Aí eu pensei, meu pai, será que eu peço ajuda? Mas eu não sei se ele vai entender, assim, que é importante, né? Aquele medo, assim, de pedir pro pai. Aí, antes de pedir pro meu pai, eu pensei, não, vou tentar, vou dar um jeito, né? E aí, eu chamei a Dani, que era uma advogada que trabalhava no Arruda, mas em Porto Alegre, no escritório deles em Porto Alegre. Daí, eu disse pra ela, Dani, olha só, o Pete me autorizou a passar essa semana em Porto Alegre, porque vai ter um evento na OAB, importante pro meu trabalho de conclusão, ele acha que eu devo ir, só que eu não tenho onde ficar. Será que eu poderia ficar na tua casa? E daí ela disse, claro, Camila, vem aqui, fica aqui em casa. E aí, ela é a esposa do Carlos. Uau! Na época, o Carlos, eu não sei exatamente em qual empresa ele trabalhava, mas ele já trabalhou na Oracle, na Microsoft, né? Eu não sei exatamente em qual ele trabalhava. E ele estava vindo dos Estados Unidos e ele veio e me pegou na OAB e me levou, então, para casa. E ali a gente conversou e teve um contato e tal, né? Além disso, ele também era amigo do meu irmão de infância, né? Sim. Mas não era uma relação, era algo que tinha se distanciado em razão profissional e tal, né? Mas ele conhecia a minha família e tudo mais. E aí, então, eu fiquei muito grata por aquilo que eles fizeram comigo, que eles viabilizaram a minha ida para Porto Alegre, então, né? Pra quem hoje tá ouvindo pode ser uma bobagem, mas pra mim aquilo foi muito importante, né? Naquele momento ali, né? E aí, a vida deles seguiu, a Dani eles foram morar em São Paulo, né? E aí, o Carlos veio dar uma palestra aqui em Lajeado, junto com a Lari e com a Fernanda Toqueto, que foi... Algo Summit, Summit de... eu não me lembro exatamente, mas foi aqui na Univates. E aí eu tava já acompanhando ali o Carlos, porque daí ele tinha saído da Salesforce e tava com essa atuação no digital, né? Sim. E aí eu pensei, eu vou ir nessa palestra pra ouvir o que ele tem o que ele tá falando, né? E daí eu já tava acompanhando ele ali na internet. Aí eu peguei o contato dele e disse, eu tenho algumas coisas importantes pra te falar, né? Aí ele é provocador. Aí eu disse pra ele, olha, eu acho que tu tem que registrar tuas marcas, assim, né? Por causa de tal e tal motivo. Tá, vou ver, né? Daí ficou nessa conversa, assim, tá, vou ver. E daí eu disse pra ele, Carlos, vocês foram muito bons pra mim quando eu precisei e eu quero retribuir isso que vocês fizeram pra mim, tu e a Dani, né? E eu vou te dar esse registro de marca.
né? E aí ele ficou muito grato, ele e a Dani ficaram muito gratos e a nossa relação se fortaleceu a partir daí, né? E aí, meses depois, ele entrou no Grupo Primo, aí a gente fez toda a avaliação das marcas do Grupo Primo, ele levou para dentro da empresa, né, como um sócio na época. Sim. E aí, hoje ele já não é mais, a gente permanece, ele também nos levou pro Joel J. Na verdade, assim, a gente teve esse contato com o Joel a partir do grupo, né? E aí a nossa referência era, olha, nós também advogamos pro Grupo Primo e pro Carlos Busch. E aí um dos sócios lá do Joel disse, nossa, o Carlos Busch, então vocês estão em casa, porque a gente ama ele, né? Então, assim, são essas conexões, né, que são muito enriquecedoras e eu sou eternamente grata ao Carlos e à Dani pelo que eles fizeram por mim e pelos caminhos que eles abriram na minha vida, né? E aí, eu vou puxar a palestra dele, que ele deu aqui na CDL, do Diamante, né? Que a gente... Os diamantes passam pela mão, Os diamantes passam por nós, né? E eu posso dizer que o Carlos e a Dani, a família deles, foram o diamante da minha vida, né? Sim. E tem algo muito incrível que tu traz aqui na tua fala, Camila, porque eu também acredito nisso. Da gente servir o próximo genuinamente, né? E aí, trazendo a fala do próprio Carlos, né? Da gente ser interessante. E não interesseiro, né? Essa frase, inclusive, é registrada dele, né? Exato. Então, eu acho isso perfeito, assim, né? A gente se importar realmente com o outro. E vem os resultados, né? A gente não precisa estar ali um outdoor na frente. Não, se tu fizer as coisas bem feitas, lá na frente volta pra ti, né? Volta. E a gente precisa ser autêntico, né, Miriam? Sim. A gente precisa ser a gente mesmo. Eu acredito muito nas raízes. Eu acho que, assim, eu sou muito grata pela minha família, pelos valores que eles colocaram em mim desde pequena, sabe? E, de fato, eu acho isso que o trabalho é uma força gigantesca. A gente constrói muita coisa com o trabalho, sendo honesto, né? Sendo do bem. Então, Perfeito. Eu acredito muito nisso. Perfeito. E agora eu quero entrar num ponto que tu tocou bem nele, né? Na autenticidade. Porque sim, a gente não tem que ser mais né? Não, a gente tem que trazer a nossa essência, comunicar ela dentro do digital, ou talvez em qualquer outro canal, né? Como tu acredita que a gente constrói essa autenticidade, assim? Porque é extremamente importante no registro das marcas também, né? Como tu trouxe no caso ali de uma marca genérica, né? Por onde começar a buscar essa referência para construir essa autenticidade? Então, agora eu vou falar não como registro de marca, eu vou falar como negócio, Isso. porque eu acho que a autenticidade é algo muito grande, né? Ela é Sim. um conjunto, assim. Em primeiro lugar, a nossa essência, né? Trazer para o nosso negócio, para a nossa profissão, para a nossa carreira, a nossa essência, a gente tem ela, né? Eu acredito muito que a minha essência sempre foi ajudar, servir, né? Então, trazer isso foi fundamental para estabelecer a nossa autenticidade. E eu tive a sorte de encontrar um parceiro de vida e de negócios, que é o Vini, que tem os mesmos valores. Então, assim, foi uma sorte muito grande, né? De a gente ter isso juntos, de ter se conhecido, eu digo, né? De conseguir ter estabelecido essa sinergia. Sim. Então, eu acredito muito que a nossa essência traz essa autenticidade. E a partir disso a gente vai lapidando, né? Então, na marca Auten, o servir faz parte da nossa autenticidade, né? A questão da proteção, da gente buscar para o cliente trazer as informações claras, concretas, dizer para ele aquilo que de fato é importante, aquilo que não é tão importante. O estudo, para mim, sempre foi muito importante. Então, trazer... a gente tem uma manhã dentro do nosso escritório que todo mundo para estudar. Sim. Né? Então, isso também faz parte da nossa autenticidade, né? Eu acredito muito nesse conjunto. Para mim, agora até é difícil de mensurar o que trazer, assim, o que é autenticidade. Mas, para mim, eu vou dizer que... Vou resumir que é a essência, né? Sim. É bem isso, assim. Eu quis trazer isso porque a gente vê muito mais do mesmo, né? O concorrente também está falando sobre isso, então não vou me posicionar porque eu não vou perder espaço. Mas quando a gente consegue trazer essa verdade, o outro percebe, né? E ali começa a gerar essa conexão com as marcas também, que é extremamente importante quando a gente fala do digital, né? Que a gente está disputando atenção, Camila, o tempo inteiro, né? Se a gente não consegue se conectar com o outro, vai ficar uma coisa fria, né? E aí, de nada adianta.
de novo, investiu no brand, investiu na estratégia digital de marketing e tá ali um negócio frio, genérico. É extremamente desafiador, porque aí a gente precisa ainda aliar a nossa autenticidade, a nossa essência, essa desenvoltura da internet, conseguir as melhores estratégias, saber o que hoje no vídeo tá chamando mais atenção, os 3 segundos, 15 segundos, polêmica. 3 minutos, né? Então, assim, a gente ainda tem esse desafio de trazer quem a gente é para que o outro nos note. Exato. E aí eu vou trazer uma frase que o Carlos um dia disse para mim. Eu perguntei para ele como me tornar referência. E daí ele disse: o mais conhecido vence o que sabe mais. Então não adianta tu achar que tu sabe mais, tu estudar, adianta, né? Mas não é só isso. Tu vai ter que aparecer. Então, assim, a gente tem que começar a juntar a se desenvolver em vários aspectos, né? Sim, é um processo, literalmente, né? Se a gente não adianta ajustar uma ponta e não ajustar a outra, né? Tudo tem que estar comunicando com coerência, né, Camila? Porque eu percebo que na tua jornada também tem muito disso, né? Desde quando tu era lá estagiária, né? Tu sempre foi muito coerente com aquilo que tu acreditava. E a gente tem que trazer isso para os nossos negócios, né? Sim. E é bem como tu disse, assim, a marca, quando ela tem o registro, tá ali tangibilizando, consolidando aquele sonho que tu teve, né? Porque o Por Trás do Anúncio, por exemplo, ele não começou agora, ele começou lá em 2018. Eu sempre acreditei muito forte, assim, em histórias que conectam, que levam, de fato, uma informação relevante para quem está acompanhando, né? E Deus interviu. Porque no início era pra se chamar no bistrô com a Miriam, nada a ver, né? E aí eu brincando sempre com aquela ideia assim, de como eu poderia trazer essa parte de anúncio, mas eu não queria falar só sobre tráfego, porque eu acredito que ele é só um fragmento do marketing digital, né? Mas que se a gente não ajusta a porta para dentro, nada vai funcionar. E aí que me veio essa questão, então, por trás do anúncio, porque aí eu consigo trabalhar tudo aquilo que realmente engloba. E não poderia deixar de passar a parte do registro, porque eu acredito forte no trabalho de vocês, né? E o que mais me encantou foi isso, assim, porque eu não entendo nada, de novo, né? Os termos jurídicos são mais difíceis de compreender e vocês trouxeram isso de uma forma leve, né? A Ana me dizia, Miriam, olha que oposição, o que é uma oposição? Eu pensei, meu Deus, eu não vou nem poder prosseguir, deu errado, né? E aí ela veio e explica, né? Então a importância também de ter esse cuidado próximo que tu comentou, né? Por mais que teve essa expansão dentro do negócio, vocês ainda ficam ali junto com o cliente, né? Sim. Traz essa segurança e a explicação, principalmente isso, né? A gente entende o que está acontecendo, para onde está indo. E sabe, Camila, que pensando no negócio, assim, né? Acho que a frustração, ela acontece quando a gente não sabe qual é o próximo passo, quando tu fica no escuro. Porque daí tu acha que tá tudo fluindo, que tá andando, e aí lá na ponta tu descobre, não pode ser registrado, no caso do nome. E para mim essa é a pior parte, que é o desconhecer. Eu não sabia. Essa para mim, assim, eu acho isso extremamente triste, sabe? Quando o cliente vem, eu não sabia. Então, esse é um dos nossos propósitos, é levar o conhecimento, porque quando tu decide por conta própria e risco, eu não quero registrar, ok, é uma coisa. Agora, eu não sabia, isso dói. Sim, né? Sim. E aí a gente tenta justamente trazer para o nosso cliente o que ainda não se tornou cliente conhecer e aquele que já é entender tudo o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, acho que fica muito claro esse nosso episódio aqui, né? Pensou no negócio, já vai, busca essa questão da viabilidade. Eu vou bater forte nisso, porque a gente sabe que hoje, para colocar o teu produto, o teu serviço no mercado, não é tão simples assim. Tem todo um passo, né? E os investimentos, Camila, estão cada vez mais altos, né? Sim. Então, realmente, precisamos analisar esse ponto, que ele é muito importante, né? E assim, diante de todo o contexto, o registro da marca, sem sombra de dúvida, é uma das partes mais baratas do investimento para iniciar uma empresa, um negócio, né, um projeto, enfim. Sim, é bem isso, né? E uma dúvida também que agora me surgiu, assim, que eu escuto muito, né? Ainda existe isso de trocarem patente? Eu tenho a patente da marca. Ainda existe isso? Acontece. Às vezes a gente escuta, né, algumas pessoas falarem, assim.
é uma questão de significado, conceito ali do nome, né? A patente, ela se destina só para produtos com aplicação industrial, né? Ela é a proteção de alguma melhoria, de alguma tecnologia, né? E o registro da marca, né? Não é eu vou patentear minha marca, não, eu vou registrar a minha marca. Ela serve para essa proteção do nome, da logotipo, o que está protegido também a questão do jogo de cores, né? Às vezes, assim, a CIMED, por exemplo, a gente sabe que a CIMED é o amarelo, não tem como falar em CIMED sem lembrar daquele amarelão deles, né? Então, essa questão também se protege através do registro de marca, né? Ela é um pouco mais ampla, existe o trade dress, que a gente chama, né? Mas também, quando se protege uma logo colorida, a gente está protegendo as cores da marca, né? Show. Então, é registro de marca e a patente é mais uma aplicação industrial, né? Sim, porque eu já ouvi isso também. Dentro dessas questões, né? E Camila, é legal também, agora me recordando aqui o que aconteceu com olha, Descomplicando o Marketing, tá desafiador. E dentro da oposição, isso é legal também de falar, porque vocês me disseram, né? Miriam, se tiver ali com Miriam Hentz, a probabilidade de passar, de aprovar é maior. Então, isso é muito legal. Nossa, parabéns, Camila, de verdade. Porque Obrigada. O trabalho de vocês é proativo, assim, sabe? Vocês realmente se interessam em ajudar o outro. E a gente não vê isso no mercado. Eu trabalho com muitos profissionais, assim, de diversas áreas, né? Espalhados pelo Brasil. E falta esse comprometimento, porque o negócio não é teu. Mas tu sente como se o negócio fosse teu. Sim. Miriam, eu fico muito agradecida e até emocionada, assim, porque... e quero agradecer também a minha equipe, porque junto a gente até pode conseguir grandes coisas e ser forte, né? Mas com um time, com uma equipe, a gente é imbatível. A gente criou essa cultura, e aqui eu quero agradecer a Laura e a Ana, né? E ao Vini também, porque juntos a gente criou uma sinergia. E aí a Ana e a Laura, que são responsáveis pelo atendimento ali, o primeiro atendimento, né? No WhatsApp, de trazer essa nossa essência, né? E elas são assim, se tornaram assim também, a partir da nossa cultura, né? E eu fico muito feliz, porque esse é o nosso objetivo, é atender bem, é fazer a diferença, é proteger, é cuidar, né? Sim, com certeza. Não é fazer por fazer. Perfeito. E isso transparece, a gente percebe isso. Legal, muito bom, fico muito feliz em ouvir isso. Nós temos um quadro! Isso ou aquilo, tá? Então eu te faço uma pergunta e aí você responde se faz sentido uma ou outra, tá bem? Se quiser também justificar. Nome criativo ou nome registrável? Nome criativo e registrável. Esperar o negócio crescer ou registrar desde o início? Registrar desde o início. Contratar uma advogada ou fazer sozinha? Contratar uma advogada. Para, Camila, é só os cliques. Deus, olha. Investir em identidade ou garantir a proteção jurídica primeiro? É um conjunto. Porque sem a identidade fica difícil a proteção jurídica, né? Sim. Crescer rápido, inseguro ou devagar e estruturado? Devagar e estruturado. A minha fala deixou bem claro isso. Perfeito, viu? Nem foi tão difícil assim. Camila, e se a gente pudesse dar um conselho, né? Para quem está começando a empreender agora ou propriamente trabalhar como influenciador ali, né? Trazendo a sua marca mais à frente no Instagram ou qualquer outra rede social, o que você diria para essa pessoa? Quanto pessoa, a própria Camila ou quanto propriamente a Marcautem, né? Eu vou falar pra Camila do passado, que foi a Camila que também sentiu frio na barriga e teve medo, né? O frio na barriga, ele vem, o medo vem, os desafios vêm, mas a gente tem que ter força, fé e trabalho. É esse o meu... Acreditar, né? Acreditar no nosso potencial. Todo mundo tem um potencial. Então, deixa o medinho de lado, o friozinho na barriga, ele vai existir, mas a gente tem que vencer apesar do frio na barriga. Perfeito.
Fazer dar certo, né? Fazer dar certo. Acredito Ser protagonista forte da nisso. nossa vida. Exatamente. Camila, muito obrigada por estar aqui e servir a nossa audiência. Eu tenho certeza que a gente conseguiu conscientizar a importância, né, de ter o registro da marca, de estar protegido, seguro, né, e saber que aquilo que tu tá colocando no papel de fato é protegido, vai perpetuar e não vai se desfazer ali com qualquer oposição que aconteça, né? Exatamente. Perfeito. Obrigada, Miriam. Obrigada pelo convite. Foi uma satisfação estar conversando aqui contigo. Muito obrigada. Se você está nos seguindo pelo Spotify, já segue no canal para não perder nenhum episódio. Se for pelo YouTube, já se inscreva e ativa as notificações. Muito obrigada.